Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 28. Nós vamos ler dos versículos 10 ao versículo 14 do capítulo 29. Diz assim a palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente, olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó pergunta ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia. Não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e vão apacentá-la. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato, você é meu osso e minha carne. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de tua palavra, nos guie e nos leve ao entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa hora. Rogamos mais uma vez, ilumine nossa mente,
pelo Mestre interior, que é o Espírito Santo, e no nome do teu Filho Jesus, oramos. Amém. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida das minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Já sabe de quem eu estou falando. Não vou entregar para você aqui, obviamente, um manifesto contra ou a favor ao modernismo da poesia, não é, brasileira. Nem ao menos quero chamar a sua atenção para o fato de que é um poema que Carlos Drummond escreveu para criticar Olavo Bilac com o seu parnasianismo. Não me interessa isso. Me interessa a pedra no meio do caminho. Não a pedra tão fastidiosamente citada várias e várias vezes nesse poema. Mas a pedra que muito provavelmente, com o trocadilho das palavras, deixaria de ser pedra e com as mesmas letras se tornar perda. A perda, a grande perda talvez de Carlos Drummond. Em 1927, um ano antes de publicar esse poema, ele perde um filho que viveu 30 minutos depois que nasceu. Ele escreve o poema, obviamente, para combater, para escrever, para manifestar a sua opinião, para tornar pública a sua maneira de enxergar a poesia e a arte, etc. Mas, no fundo do fundo, ele estava tendo que lidar com uma grande perda, uma grande pedra no meio do caminho, que muda, que transforma, que modifica. E ninguém consegue imaginar essa pedra no meio do caminho. Todos nós temos uma pedra no meio do caminho, e a pedra no meio do caminho é um símbolo de repetição, ela se repete, ela está o tempo todo, sempre no meio do nosso caminho, seja para atrapalhar, seja para modificar, seja para nos fazer tropeçar, seja para nos fazer parar, desacelerar. O fato é que a pedra que nos interessa hoje, a pedra que estava no meio do caminho de Jacó, a pedra que também pode estar no meio do teu caminho, é a pedra que simboliza a repetição eterna e exaustiva de todos os momentos em que encontramos uma pedra no caminho, e essa pedra não vai permitir que você passe por ela da mesma maneira que você um dia passou. Esse ciclo que revela a mudança ao encontrar uma pedra no meio do caminho é o ciclo também da previsibilidade. Ela reflete como a gente lida repetidamente e das mesmas formas, sem causar nenhum espanto, com as mesmas reações. Já dissemos em algum momento aqui nessa série como somos previsíveis, como a cada pedra no meio do caminho nós reagimos da mesma forma, repetimos a nossa história várias e várias vezes. Já encontramos pedras no meio do caminho, e a cada pedra no meio do caminho repetimos as mesmas histórias, os mesmos erros, os mesmos comportamentos, a mesma maneira de agir. Portanto, vamos falar hoje sobre pedra no caminho. E para falar sobre pedra no caminho, esse texto, que não é uma pedra no nosso caminho, fala de 3 pedras no caminho. Eu disse 3 pedras no caminho. E as 3 pedras representam as 3 partes que estruturam o texto que nós acabamos de ler. A primeira pedra vai do versículo 10 ao versículo de número 15. Eu chamei essa pedra de a pedra da graça. Do versículo 16 ao versículo 22, encontramos a segunda pedra no meio do caminho, é a pedra do temor. E por fim, a terceira e última pedra, capítulo 29, dos versículos 1 a 14, a pedra do tropeço. Comecemos com a primeira pedra, a pedra da graça. Antes de pensar propriamente o texto, vamos lembrar o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler. O trecho que nós vamos ler agora, que vai do versículo 10 até o versículo de número 22,
é um trecho que fica exatamente entre a missão que foi dada por Isaac a Jacó e o cumprimento dessa missão. Nós vimos, com a exposição que o Jeff fez na última exposição da série, que há uma reação e uma reação sempre enquanto história. E uma das ações importantes é a ação de Isaac, em primeiro lugar, ordenar a Jacó que não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã, mas que, ao contrário, ele faça o que um dia o pai dele lhe disse, que ele vá para Padã Arã e encontre ali uma das filhas de Labão, filha de Betuel, que é irmão de Rebeca, uma esposa para ele. O problema, e isso está em Gênesis capítulo 24, lembra aquela história dos camelos? Então fica com aquela história dos camelos lá, capítulo 24 de Gênesis. O problema é que a distância que agora Jacó se encontra lá de Padã Arã é de 750 quilômetros. Então imagine o seguinte, se você quiser visualizar, a coisa é mais ou menos assim. Tem o Negueb, vocês lembram o que é o Negueb, né? Quem está acompanhando a série sabe o que é o deserto do Negueb. O Negueb está aqui embaixo. Então, quando você desce o deserto do Negueb, aqui na sua frente, assim, numa linha reta, você encontra o Mar Morto, aí o Vale do Jordão, que é o Rio do Jordão, onde Jesus é batizado, lá em cima, o Mar da Galileia. Depois que você atravessa o Mar da Galileia, lá para a Síria, do outro lado, depois de Tel Dam, lá para cima, bem lá para cima, fica Padã Arã. Vocês lembram que Abraão, quando mandou buscar uma esposa para Isaac, como é que ele foi? Como é que Abraão mandou ele? Com um comboio, lembram? De camelos, com riqueza, com tesouro, com tudo isso, não foi? Agora a sorte de Jacó não é a mesma. Jacó vai a pé, não tem camelo não. Vai caminhar 750 quilômetros a pé. Vai atravessar o Vale do Jordão a pé, até chegar do outro lado. Ou seja, ele vai levar dias e dias e dias para chegar lá onde o pai dele o mandou buscar uma esposa. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção no texto, que vai do versículo 10 ao versículo de número 15, que Jacó obedeceu a Isaac, não só porque Isaac era seu pai, mas porque também estava fugindo de seu irmão, que queria justamente matá-lo. Então é para salvar a sua pele, para salvar a sua vida, que Jacó, portanto, obedece Isaac e vai para Padã Arã. Vai como um latino-americano sem um tostão no bolso, para tentar conquistar a mulher da vida dele. Ou seja, Isaac despachou o menino sem nada tangível para oferecer de dote pela donzela. Então, qual que é o cenário de Jacó? Um fugitivo, escapando das garras de seu irmão, que se tornou seu arqui-inimigo e que está obstinado a matá-lo por causa, digamos assim, de uma traição imperdoável. O problema é que Jacó é sempre Jacó. Como diz o Garófalo, Jacó tem uma certa jacosice. É o jeito, não é, de Jacó de ser. Que jeito Jacó é esse de ser? É o jeitinho, é a improvisação, sempre na frente de suas ações. Ele está atravessando esse caminho, a gente não sabe em que momento do trajeto ele se encontra, mas a gente sabe que ele está passando por apuros. Ele precisa encontrar um lugar para dormir, ele precisa encontrar um lugar para que ele possa descansar, e ele não consegue encontrar em tempo. Fica tudo escuro, tá certo? E ao escurecer não tem jeito, ele tem que parar e dormir onde ele estiver. E é isso que acontece, ele não consegue encontrar um lugar a não ser aquele que está logo na frente dele, e aí ele começa a improvisar nesse lugar um ambiente para dormir. Esse lugar
conforme a leitura que nós fizemos, é santo, é sagrado. Existe nesse lugar, não é uma escada, é uma escadaria que conecta os céus e a terra. E nessa escada, anjos do Senhor sobem e descem o tempo todo. Essa escada revela o fato de que Deus não é um relojoeiro, que criou o mundo como um relógio de corda, que você dá a cordinha e aí logo em seguida solta e o relógio vai por si só conduzindo-se. Não, trata-se de um Deus pessoal que cria o mundo e permanece atuando nesse mundo que Ele criou, permanece interagindo com o mundo criado. Ele não largou e lançou o mundo ao seu próprio curso, mas Ele entra no curso do mundo, Ele intervém na história deste mundo, Ele atua neste mundo. Só que Jacó não vê a escada, Jacó não enxerga essa escada, Jacó não sabe que ele está num lugar sagrado, Jacó não sabe que ele está num lugar santo, mas ele olha ali uma pedra e acha que é pedra. Ele vê uma pedra e para ele pedra é só uma pedra. Mas uma daquelas pedras tinha cara de travesseiro. E ele improvisa. Ele faz de uma pedra um travesseiro. Ele olha para uma pedra e só vê pedra. Ele não consegue enxergar nada mais do que uma pedra no meio do caminho. Uma nota de rodapé bem rápida. Há muitos irmãos que olham o pão e o vinho e para eles só são pão e vinho. É só um pão, é só um vinho. Ninguém consegue perceber o que significa o pão e o vinho enquanto não for abertos os olhos para enxergar que o pão e o vinho não é só pão e vinho. O pão e o vinho é o banquete como meio de graça do Senhor, alimentando o seu povo ao longo da sua jornada. Mas às vezes a gente vê uma pedra, e quando a gente vê uma pedra, e ela é só uma pedra, a gente trata uma pedra como qualquer outra pedra. A pergunta mais importante, será que Deus nos permite olhar para a pedra, que não é só uma pedra, e continuar tratando uma pedra como se fosse só uma pedra? A Bíblia diz que logo após encontrar essa pedra neste certo lugar, que é um lugar santo, um lugar sagrado, o texto bíblico fala de um certo lugar, um lugar, portanto, um lugar que não é qualquer lugar. A Bíblia diz que ele se deitou para dormir. E ao pegar no sono, a Bíblia diz que ele sonhou. E aqui a gente encontra um primeiro sonho na Bíblia em que se trata de uma visão de Deus. A Bíblia diz que ele sonhou, e eis que estava posta na terra uma escadaria. E agora, em sonho, ele vê essa escadaria. E três coisas ele vê. Ele vê a escadaria, vê os anjos indo e subindo e descendo. E o terceiro, ele vê que Deus, o Senhor, observe no versículo de número 13, estava perto dele. Então, naquele sonho, a visão que Jacó tem é de três coisas que ele não estava conseguindo enxergar. Uma escadaria, anjos subindo e descendo, e o mais importante de tudo, Deus estava perto dele. Deus está perto do seu povo, mesmo quando o seu povo não o vê. A presença de Deus se faz real, mesmo que os nossos olhos não percebam a presença de Deus. E a conversão é a maior de todas as experiências que alguém pode ter, porque é a experiência que permite alguém encontrar uma pedra no meio do caminho, e não apenas enxergar uma pedra, não apenas fazer dessa pedra uma pedra, não apenas olhar para uma pedra e tratá-la como uma pedra.
A conversão é o meio pelo qual o nosso encontro com Deus é refletido à luz do seu encontro e não do nosso encontro. É como se nós estivéssemos numa jornada contrária à vontade de Deus, indo para um abismo como uma ovelha desgarrada em direção à morte, caindo num penhasco e de repente algo extraordinário nos tira daquela direção. Então nós somos convertidos, somos virados para uma outra direção, e quando a gente bate o olho, a gente acha que encontrou Jesus, mas a gente vê Ele vindo em nossa direção, Ele já estava em nossa direção. A gente só enxerga que Deus está trabalhando em nós quando Deus já trabalhou em nós. A gente só enxerga o que Deus está fazendo em nossas vidas quando Deus já fez muitas e muitas coisas em nossa vida. Somos cegos para o agir de Deus, somos cegos para o que Deus está fazendo, não conseguimos enxergar a mão de Deus, e por isso quando estamos no meio do caminho, obstinados a atravessar o vale e chegar no alvo onde a gente quer chegar, a única coisa que a gente quer é chegar ao destino, e se a gente encontra uma pedra no caminho, a gente não vai parar e pensar no significado dessa pedra. Algo curioso acontece quando o Senhor está perto dele. Quando Deus está perto de Jacó, Deus fala. Talvez você esteja no meio de uma jornada. Duas coisas acontecem. Você enxerga Deus, o que Deus está fazendo, e quando você vê que Ele está perto, você escuta o que Ele fala. E o que Deus diz a Jacó? Algo extraordinário, algo impensado. Aquela pedra não significa agora algo que o faz tropeçar, algo que atrapalha o seu caminho, algo que impede de prosseguir, mas aquela pedra apareceu no meio do caminho para que Jacó pudesse perceber uma coisa chamada graça. Graça é sempre uma pedra no nosso caminho. Graça é uma pedra que aparece no nosso caminho e nos faz perceber que mesmo não merecendo, Deus nos oferta graciosamente a sua dádiva. Jacó é um fugitivo, um suplantador, aquele que faz de tudo com obstinação para conseguir aquilo que ele quer. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus fala, Deus não olha para Jacó com o olhar de um juiz que o condena e que diz: eu vi tudo o que você fez até agora, eu vi todos os males que você realizou até agora, eu vi o que você fez com o seu irmão, e eu cheguei hoje aqui para lhe dar a conta que você tem que pagar, e você vai pagar agora. Você está fugindo do seu irmão, mas você deveria saber que deveria fugir de mim, e fugindo de mim, você deveria descobrir que jamais você vai conseguir. A sua vida está em minhas mãos, e hoje chegou o dia de você pagar a sua conta. Do seu irmão você pode fugir, do seu pai você pode fugir, da sua tradição e da sua família você pode fugir, mas do Senhor você não poderá fugir. A graça é uma pedra no nosso caminho que nos impede de fazer o que nós queremos, tanto assim como nós pensamos e queremos fazer. A pedra está lá no caminho. E Deus podia chegar assim. E nós acharíamos correto. É isso mesmo. Ele é um delinquente. Ele precisa aprender. Não tem um juízo. Não tem uma reclamação. Ele não diz assim para Jacó: você pediu a parte que me cabe na herança. Você foi lá, no meio de tudo que você quis fazer, gastou seus haveres, se entregou às suas paixões, tirou todo o freio que tinha, se entregou.
gastou todo o dinheiro, foi parar no fundo do poço e agora vem com essa cara deslavada, voltar para minha casa, querendo um lugar para morar. Não. Deus não faz assim. Ele não trata assim um pródigo. Ele não trata assim aquele que, mesmo não vendo a graça de Deus, ofende ao seu Senhor. Não confia em sua palavra, e mesmo assim a reação de Deus é completamente diferente. Não há um sermão contra aquilo que Jacó tinha feito. A única coisa que acontece está ali a partir do versículo de número 13. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. Veja a doação divina. Deus está dando para alguém que está a pé, sem nenhuma propriedade, sem absolutamente nada, atravessando um vale, muitas vezes sem ter o que comer, para ter que chegar lá do outro lado. Deus aparece para ele, ele faz uma promessa, diz que ele vai ser, como ele disse aos pais, Abraão e Isaque, vai ser pai de uma numerosa descendência, a sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, e você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e guardarei por onde quer que você for, farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Ou seja, Deus não só se revela a Jacó e diz, sou eu, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Essas histórias todas que você ouviu seu pai contar de Abraão, quando você um dia esteve sentado no colo de Isaque, ele contou a história do pai Abraão e contou a história dele. Eu sou o Deus daquelas histórias. Eu sou o Deus de tudo aquilo que você ouviu seu pai lhe contar e seu avô lhe contar. Então, depois de revelar-se a si mesmo, o que a gente vê? Só graça, promessa, a promessa da sua presença, da sua amizade, da sua proteção, a despeito dos pecados desastrosos de Jacó. Deus está prometendo ser com Jacó por onde quer que ele for, por onde quer que por onde ele estiver, Deus ali estará. Há uma pedra no caminho de Jacó. E essa pedra revela graça. Mas ao mesmo tempo essa pedra revela temor. Observe agora, segunda pedra, a pedra do temor, versículos 16 e 22. Observe, é a mesma pedra. É como o monte Horebe e o monte Sinai. É o mesmo monte com nomes diferentes. É a mesma pedra, só que uma vez ela é chamada de graça, outra vez ela é chamada de temor, a pedra do temor. Observe o que a Bíblia diz do versículo 16 ao 22. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Vamos parar por aqui primeiro. Observe, duas coisas acontecem quando Jacó acorda do seu sonho. Quando ele acorda do seu sonho, ele descobre o que ele não sabia. Ele foi dormir justamente no lugar onde está a escadaria dos céus e da terra. Ele nunca podia imaginar que naquele lugar estaria Deus e a sua escada. Isso é providência. Isso é a maneira de Deus nos guiar. Não conseguimos enxergar que no lugar mais difícil da nossa vida, na hora mais terrível da nossa vida, no momento mais sombrio, numa noite em que só teríamos uma pedra para reclinar nossa cabeça, é ali que Deus mora, é ali que Deus habita, é ali que está a sua escada. Ele não sabia, por isso ele faz exatamente isso, ele fica extasiado. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Essa é a primeira coisa. Eu gosto muito de uma expressão que o Sproul usa para se referir à providência divina. Ele diz que a providência divina é uma mão invisível. A mão invisível de Deus. Deus está naquele lugar, mas ele não conseguia ver.
Por isso, para ele, a pedra naquele lugar é só uma pedra. Talvez você tenha uma pedra no meio do seu caminho. E você só consiga chamar essa pedra por um nome: meu chefe, minha sogra, aquele desgraçado que me persegue no trabalho, essa enfermidade, meu filho nas drogas, meu esposo que me trai, minha filha que não está nem aí com as coisas de Deus. E aí para você é só uma filha que não está nem aí para as coisas de Deus. É só um marido que está te traindo. É só um chefe que te persegue. A pedra no meio do caminho, ela pode se revelar muito mais do que uma pedra. Ela pode ser lugar que Deus vai derramar sua graça e misericórdia, e o lugar onde você vai ser tomado e possuído de um santo temor. Enquanto Jacó está ali, e para ele pedra é pedra, ele não tem temor nenhum. Por isso que ele faz da pedra um travesseiro para dormir. Ele trata o travesseiro como uma coisa comum. Mas no momento em que ele descobre que ele está naquele lugar, e que ele pode ver o que antes ele não via, há uma segunda coisa, uma segunda reação. Veja, ação e reação. Há uma segunda reação de Jacó. Qual é a segunda reação de Jacó? O temor e o tremor. Rudolf Otto escreveu um livro chamado O Sagrado, e lá ele diz que toda a experiência do sagrado é mysterium tremendo et fascinosum. É tanto mistério tremendo que nos causa pavor, medo, mas ao mesmo tempo fascínio. Essa mistura do fascínio, mas ao mesmo tempo do pavor. Estamos diante de uma sarça que arde, mas ela não se destrói. Estamos apavorados, mas ao mesmo tempo aquilo nos fascina, nos prende a visão. Essa é a dimensão do sagrado. E é isso, esse sentimento que envolve ali exatamente a experiência de Jacó diante daquele lugar. Ele teme o Senhor, ele teme aquele lugar, ele teme aquele contexto, ele teme ao Senhor, mas ao mesmo tempo, ele está fascinado por aquele lugar, ele não consegue fugir de Deus, ele sabe que Deus é santo, ele sabe que Deus conhece a sua história, ele sabe que Deus sabe o que ele fez. Ele poderia ficar apavorado, porque agora Deus sabe onde eu estou, ele vai me destruir, ele vai me consumir, mas a reação de Jacó é outra, ele reage com temor, mas junto com o temor vem o fascínio por Deus. Esse fascínio, ele se apresenta pelo terceiro movimento. Qual é o terceiro movimento? Ele monta ali uma igrejinha. Eu usei a palavra igrejinha de maneira imprópria. Mas o que ele faz? Com a pedra que ele dormiu, ele já não trata mais como se fosse um travesseiro. Aquilo já não é mais um travesseiro. Aquilo ali é a coluna de um templo. Ele monta uma coluna, faz daquele local um local de culto. Observe, essa é uma pergunta importante. Quando começa o culto a Yahvé, quando começa o culto a Jesus, quando os discípulos começam a cultuar a Jesus, quando o povo de Israel começa a cultuar a Deus, pense bem nisso, há um local. Há uma determinação de um lugar. Esse lugar antes se chamava Luz e agora dá o nome de Betel. E Betel significa casa de Deus. Fez daquele lugar uma casa, um lugar de Deus. Não somente isso, mas a gente acompanha logo nos versículos seguintes que ele faz um pacto, ele faz um voto, ele faz um compromisso. Ninguém pode estabelecer uma igreja local sem ter um lugar, sem estabelecer um pacto, sem estabelecer um compromisso e sem estabelecer, cuidado, a palavra dízimo aqui ela é complicada. Então, como a gente já pediu dízimo, então não fique preocupado, a gente não vai passar sacolinha. Fica tranquilo, tá? A palavra dízimo aparece aqui. E é interessante porque muitos de nós, a gente vai ler o Novo Testamento, a gente fica espantado porque não aparece dízimo no Novo Testamento. Eles não vão usar essa mesma categoria.
E a sua igreja, ela costuma pedir ofertas e dízimos, né? Óbvio, quando a gente pede dízimos e ofertas, a gente pede de uma maneira completamente distinta da que significa dízimo no Antigo Testamento. Mesmo porque o sistema de dízimo do Antigo Testamento é incompatível com o sistema do Novo Testamento por várias razões. A primeira delas é talvez pelo fato de que a igreja, no contexto das suas contribuições e da sua generosidade, ela não vai fazer do dízimo uma espécie de teto pelo qual ela possa dizer assim, cumpri minha obrigação, dê a meu dízimo. Não é esse o movimento. O movimento das contribuições dos membros de uma igreja local é o movimento da generosidade, da gratidão, do amor, da devoção, do culto. Por isso a gente atrela a entrega das nossas ofertas, a entrega dos nossos dízimos para o culto, para que isso seja cultico, para que isso expresse nossa gratidão e nosso compromisso com o culto da igreja local. Imagine que todos os fundamentos de um culto estão presentes ali, quando Jacó transforma agora o travesseiro numa igreja, num templo, melhor dizendo. Terceiro e último ponto, a pedra do tropeço. Aparece uma terceira pedra na história de Jacó. A gente já sabe que ele tem uma missão, sair do Negueb, onde está com seu pai, sua mãe, e atravessar o Vale do Jordão até chegar na Síria, na região atual da Síria, onde fica Padã Arã. Tem que fazer esse caminho, é um caminho longo. Então, depois de ter tido essa visão da escadaria, o que a gente tem? Uma experiência de conversão. Um Jacó que, a partir daquele momento, começa a cultuar, explicita o que hoje a gente entende por conversão. Se hoje você pode cultuar ao Senhor, é porque você, em primeiro lugar, foi convertido por Ele. Entende? O culto não pode ser prestado sem que antes haja conversão do coração, sem que a mente seja transformada, sem que o coração seja atravessado por essa transformação. Então o culto é o efeito de uma conversão, e a conversão que é a revelação de um Deus que parecia tão longe, que parecia tão distante, e que de repente está diante de nós, está perto de nós, estamos no seu lugar, estamos dormindo numa pedra que faz parte deste lugar santo. Então a vida de Jacó é atravessada por isso, exatamente pela experiência da revelação de Deus e pelos votos. A profissão de uma confissão de fé em Deus e num voto a Ele de que vai continuar seguindo a Deus e seguindo exatamente nos termos dos quais Ele propõe no seu voto. Observe que esse é o movimento de alguém que mudou. A pergunta é: e quando aparecer uma pedra no meio do caminho de novo? Como é que ele vai lidar com essa pedra? Então vamos ver aqui nessa terceira pedra como o novo convertido Jacó lida com a pedra no meio do caminho de novo. O versículo 2 diz que havia uma grande pedra no caminho de Jacó. Observe o que diz o versículo 2 do capítulo 29. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Aparece aí uma terceira pedra no caminho de Jacó. O que será que essa pedra se esconde? O que é que está por detrás dessa pedra? É só uma pedra? É só mais uma pedra? É só mais um obstáculo a ser vencido? É só mais uma dificuldade? É só mais uma pedra? Afinal de contas, o que é isto que está diante de Jacó? A primeira pedra, a gente viu, ela fala de como Jacó encontrou Deus. Essa segunda pedra de como ele encontra Raquel. A primeira pedra fala do poder de Deus, mas essa vai falar do poder de Jacó, da força de Jacó.
Observe. Versículo 1 a 6 reflete ali o encontro de Jacó, que chega em Padã Arã. Então ele já atravessou todo o Vale do Jordão, já chegou em Padã Arã, ele não sabe que está ainda no lugar, ele não sabe que é o lugar que Deus havia indicado, melhor dizendo, que Isaac havia indicado para que ele ali estivesse. Ele simplesmente começa a se aproximar de um poço, percebe que tem um monte de pastores ali, de rebanho, etc. E ele vai procurar informação. Observe, de onde são vocês, meus irmãos? E aí eles respondem, somos de Harã. Nesse momento é aquela hora que você tem que dar um sorriso e dizer, meu Deus, eu cheguei perto, já estou. Consegui atravessar todo esse vale, cheguei no objetivo, a minha jornada chegou ao fim. Mas a reação dele é, na verdade, uma pergunta. Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Ou seja, ele quer saber se já está no lugar, agora o próximo passo é saber onde fica a casa de Labão, porque é para lá que ele vai. E ele diz, conhecemos. E aí, só que ninguém dá nenhuma informação, né? Jacó fica em cima, ninguém é suplantador da noite para o dia. Então Jacó vai dizer assim, e ele está bem? Ele disse, não, ele vai bem, muito bem. Aliás, olha lá quem está vindo. Aí aparece Raquel, aí você tem aquela cena de cinema, né? Raquel chegando com as ovelhas. Aí pensa, lembra lá da Rebeca com os camelos, aquela história toda. Pensa todo aquele romance acontecendo, Raquel chegando, certo? Quando ele vê Raquel, ele poderia fazer o quê, gente? Meu Deus! Eu nem sabia, já estou em Padã Arã. Meu Deus, eu fui falar com os pastores e os pastores conhecem Labão. Meu Deus, eu já estou de cara com a prometida. Está tudo acontecendo, olha a mão invisível de Deus. Olha como Deus está fazendo tudo ali, ó. Olha como Deus está orquestrando tudo. Nem se ele marcasse a hora, porque não tinha relógio, ele chegaria naquele momento. As coisas todas estão acontecendo, porque Deus está enviando os seus anjos por aquela escada dos céus à terra, porque Ele controla tudo, a sua providência, a sua mão agindo sobre tudo e fazendo com que tudo obedeça a sua voz. Deus está fazendo e movendo o mundo para que as coisas aconteçam, tudo ali na cara de Jacó, mas Jacó ainda é cego. Você já parou para imaginar que hoje mesmo, você no meio da sua pedra, no meio da sua aflição, um monte de coisas acontecendo, várias coisas acontecendo, e você, pois é. Observe o que o texto diz. Quando ele vê Raquel, Jacó é um suplantador de primeira linha, o negócio dele é improvisar. Quando viu a menina lá, o que ele faz? Observe o que o texto diz. Então Jacó disse, olha, é pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos, vamos dar de beber as ovelhas aqui, né? Mas qual é o problema? Tem uma pedra no meio do caminho. Observe o versículo de número 8. Não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Então Jacó viu a oportunidade de transformar aquela pedra num impressionante jogo de sedução. É o Dom Juan de Israel agora. Ele olhou a pedra, viu a menina chegando, pastora, cuidado, pastora das ovelhas. Ela vem chegando com as ovelhas, ela é uma pastora de rebanho de ovelhas. Vem as ovelhinhas ali, ela chegando, muito provavelmente sem os cabelos preso, certo? Então ela está chegando, ele vê a grande oportunidade. Ele é o conquistador. Esse é Jacó é conquistador. Jacó, a síndrome de Jacó é a jacosice.
A jacosice é um negócio impressionante, porque a jacosice é a incapacidade de você chegar no lugar e não ser percebido. Se você chegar lá e é Jacó, você tem que chegar e acontecer. Você tem que chegar e as coisas têm que funcionar. E todo mundo tem que olhar e saber que é você que está fazendo. É você que está resolvendo. É você que chamou aqui e disse a responsabilidade no peito e disse, é comigo. Agora Jacó vai se consagrar. Ele olha a menina chegando, ele pega aquela pedra. Gente, ele é forte. Porque precisavam de 2 caras para remover aquela pedra. Mas a força de uma paixão move pedras do lugar. O rapaz, quando está apaixonado, minha irmã, ele é capaz de remover qualquer pedra do caminho. Por isso, não seja mole com marmanjo. Não seja fácil para marmanjo nenhum. Marmanjo tem que ralar. Tem que mover a pedra. O Douglas já passou. Vem cá, minha filha. Você está assim, né? Que bom que eu faço parte dessa igreja, né, Douglas? Mas é isso. Não pode ser qualquer um. Tem que ser gente que arranca a pedra do lugar. E ele fez isso, gente. Olha o que a Bíblia diz, enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel. Aí era todo o encorajamento que ele precisava. Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Pronto, é o herói. Ele é o herói. Ele chegou, ele não vai aceitar outra posição, outro papel para ele. Ele tem que chegar e fazer a coisa. E foi isso que ele fez, ele rompeu a pedra. A Bíblia diz que feito isso, toma cuidado aqui, tá? Jacó beijou Raquel, porque aí parece, né? Agora você está vendo aqui, né? Aquela cena de cinema. O cara joga a pedra do lado, olha para a moça aí. Não foi isso não, gente. Esse beijo aqui é beijo de família, tá? Por enquanto não é beijo de cinema, não. Isso aqui é cultural. Ele reconhece que ela é da sua família. Ele não tem nada, não se esqueça disso. Ele é um brutamontes forte, mas sem nada no bolso. Não tem nada. É um latino-americano com pouco dinheiro no bolso. Ou nada de dinheiro no bolso, melhor dizendo. Então ele beija Raquel. E observe, para que você não caia no erro de achar que ele estava ali beijando Raquel por outras razões. Porque Labão foi lá e deu um beijinho nele também, viu? E o beijo do sogro é um negócio sério. Então, observe, ele beija Raquel e erguendo a voz, o que a Bíblia diz que ele fez? Chorou. A gente não sabe se é de dor, porque arrancou a pedra daquele jeito, né? A gente não sabe se é de desespero, não é pelo que vem a seguir. A gente não sabe, mas o que a gente sabe é que ele não fez aquilo de uma forma normal, não foi comum, ele desabou. Quando a gente chama a responsabilidade para a gente, vai, eu vou fazer, eu vou acontecer. Chega uma hora que a gente desaba. Emocionalmente a gente desaba. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Então o que ela faz? Corre até o pai. E quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele. Ele já viu essa história antes, lembra? Ele sabe como funciona essa história. Ele viu o que aconteceu no passado com Rebeca. E agora ele está vendo acontecer com a sua filha. Quando Labão viu, abraçou ele, beijou-o e levou para casa. Só depois é que Jacó conta a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão, depois da história, não é antes, é depois que se conta a história, que Labão diz, você é meu osso e minha carne.
A gente tem que pensar com o olhar do narrador aqui. O narrador não colocou essas pedras todas no caminho aqui à toa. Elas estão marcando o início e o desfecho de toda uma perícope. Ele está trabalhando com as duas naturezas da pedra e ele está pontuando duas questões importantes. Uma delas a gente viu, a providência divina. A última que a gente precisa ver agora para encerrar o nosso sermão de hoje, e é a última questão da terceira pedra, que é a pedra do tropeço, é a questão relacionada à nossa mania de autossuficiência, a nossa mania de querer resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa força, com o nosso braço, sem ver a mão de Deus trabalhando tudo e fazendo com que tudo chegue ao seu termo, não porque fazemos o que fazemos ou por nossa força, mas por sua graça e misericórdia. É muito difícil viver debaixo da graça de Deus, porque nós não queremos aceitar a graça sem esforço algum. A gente acha que a gente tem que merecer alguma coisa que Deus nos dá, e Deus vai nos dar até a gente chegar à conclusão máxima e fundamental da vida, de que não merecíamos e mesmo assim Ele nos deu. Observe que esse capítulo está em contraste com o capítulo 24 de Gênesis. Depois em casa, faça esse exercício. Leia o capítulo 24 inteiro e depois leia novamente o capítulo 29. Você vai ter uma explosão na sua mente de ensinos da palavra de Deus. Mas uma delas eu queria chamar a sua atenção e lembrar aqueles que estiveram presentes na exposição do capítulo 24, lembram que um protagonista importante da história do casamento de Isaac foi o servo de Abraão, lembram? Aquele servo de Abraão, ele chega com um comboio de camelos, ele chega carregado de riqueza. Jacó, em contraste, chega solitário, de mãos vazias, e não chega a camelo, chega a pé. Quando o servo encontra Rebeca, lá no capítulo 24 de Gênesis, a Bíblia diz que na mesma hora ele dobra os joelhos, ele ora ao Senhor, ele agradece a Deus, ele ora e ele pede mais confirmação a Deus, ele se submete ao Senhor, pede para que o Senhor confirme, porque ele pode estar enganado, é ela mesmo que o Senhor quer que eu leve para o meu Senhor. Observe que o servo tinha plena consciência de que tudo está acontecendo e ele suspeita porque ele não consegue enxergar, ele não consegue ver a mão invisível de Deus. E é por isso que ele precisa confiar em Deus, e por isso ele vai orando e vai sempre pedindo a confirmação de Deus, porque ele não sabe. Ele não é um homem de certezas, ele é um homem de confiança no Senhor. Um homem de certezas é um homem que vai, acontece, ele acha que ele vai fazer e ponto final. Um homem de oração não é um homem de certezas, é um homem atravessado por dúvidas. Gente de oração não é gente de certezas, é gente de dúvida. A oração não é para gente que tem certezas. A oração é para gente possuída por dúvidas. Por isso eu quero convidar você, que o tempo todo da sua vida tem visto as dúvidas como algo terrível, a perceber que elas são sempre um convite de Deus para a oração. Quando o servo encontra Rebeca, ele ora. Quando Jacó encontra Raquel, ele não ora, não reconhece a mão invisível de Deus, não agradece ao Senhor pelo encontro com os pastores, não agradece ao Senhor pelo encontro com Raquel, não agradece ao Senhor pelo encontro com Labão, não agradece ao Senhor porque chegou ao término da jornada. Falta gratidão no coração de Jacó, e isso é possível, meus irmãos. Você pode ser convertido. Você pode ter experimentado a conversão, você pode ter um coração regenerado, você pode ser salvo, eleito por Jesus. E mesmo assim, ser alguém completamente ingrato. E a primeira manifestação da ingratidão é o silêncio das suas orações. O seu silêncio com Deus. A sua maneira silenciosa de lidar com Ele, de não orar, de não falar com Ele, de não se voltar ao seu Senhor. Isso não fala sobre Deus, fala sobre você, diz mais sobre você do que sobre Deus. Ele apenas quer impressionar Raquel.
Ele apenas quer conquistá-la. Como Jacó é previsível. Ele parte para o improviso. Ele usa a sua força, que é capaz de remover a pedra do poço, mas incapaz de colocar ele de joelhos dobrados diante do Senhor. Sua força, seu dinheiro, sua inteligência pode ser poderoso para fazer muita coisa, mas não tem força nenhuma para te colocar de joelhos diante do Senhor. Jacó não sabe que ainda está no meio do caminho. Ele acha que chegou no fim da jornada. Ele acha que chegou no término. Ele acha que agora sim as coisas vão se acertar. Ele acha que agora sim ele fez a coisa certa. Encontrei a mulher da minha vida, já cheguei aqui em Padã Aram, vou agora fazer minha vida aqui nessa nova cidade, as coisas vão mudar, eu não vou mais viver como eu vivia antes, tudo vai ser diferente. Jacó ainda não percebeu que ele ainda está no meio do caminho. Ele está entre um irmão assassino e um tio predador. Ele não consegue perceber que ele está no meio de um caminho. Atrás dele tem um irmão que quer matá-lo. Na frente dele tem um tio que ele não faz a menor ideia. Ele não sabe o que está acontecendo. Assim como ele não consegue ver a mão de Deus, ele também não consegue ver a mão do inimigo. Ele não consegue ver as estratégias de Labão, o grande sanguessuga, aquele que vai sugar suas forças, aquele que vai sugar a sua energia, aquele que vai sugar a sua confiança. Ele fica entre o passado e o futuro. Mas Deus vai usar tanto o passado como o futuro para transformar Jacó de uma vez por todas. Isso aí a gente vai ver só nas cenas dos próximos capítulos. O que ora importa para a gente é de que nós somos como Jacó. Nós convertemos a Deus quando descobrimos que Ele está perto de nós. Nós descobrimos que Deus perto de nós é Jesus, o Emanuel. Aquele que está entre nós. Aquele que vive entre nós. Aquele que não nos abandonou quando morreu na cruz do Calvário, mas disse que estaria conosco até os últimos dias. Jesus não é um Deus distante. Jesus não é um Deus longe. Jesus é um Deus de perto. Jesus está no meio de sua igreja. Jesus está com seus discípulos por onde quer que os seus discípulos andem. Mas nós somos como Jacó, somos fugitivos, fugimos da morte, e aí encontramos Deus, fugimos do medo do nosso irmão que quer nos tirar a vida, e passamos a temer o Senhor que nos deu a vida. Procuramos um lugar para dormir e deitar a nossa cabeça, e encontramos ali uma igreja para servirmos o Senhor e sermos edificados. Estamos passando pela noite sombria da nossa vida e descobrimos que ela se converte num dia ensolarado. Tudo muda quando Cristo aparece e descobrimos que Ele sempre esteve conosco. Naquela escadaria, Deus estava perto de Jacó. Na sua escadaria, Jesus está perto de você. Ele é o Emanuel, que você não consegue ver por causa da pedra no meio do caminho, que para você só parece ser mais uma pedra, mais uma tribulação, mais uma provação. Você já parou para imaginar que essa tem sido a nossa vida com Jesus, narrada pelos evangelhos? Os discípulos estavam caminhando com Jesus, a caminho de Emaús. Eles não conseguem perceber. Jesus está com eles,
mas eles não conseguem ver a mão invisível de Deus. Eles estão com Jesus, eles escutam a palavra de Jesus, mas eles não conseguem enxergar Jesus. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 35, nos revela que quando Jesus partiu o pão, as escamas dos olhos caíram, e ali pão já não é mais pão, ali é a mensagem da ressurreição. Era Cristo que estava conosco e nós não sabíamos. Jesus aparece aos seus discípulos, os seus discípulos, quando veem que é Jesus, eles ficam extasiados, como aquele que estava morto agora está vivo entre nós, perto de nós, conosco, mesmo depois da morte. E então um deles, que é tomado pela dúvida, tomado pela insegurança, tomado pelas incertezas, o seu nome é Tomé, ele não consegue acreditar que Jesus estava vivo, ele não consegue acreditar que Jesus estava perto, porque ele precisa ver. Se ele não vê Jesus, ele só enxerga pedra no meio do caminho, ele só enxerga o mundo tal como ele é, ele não consegue perceber a mão de Deus trabalhando e fazendo todas as coisas acontecerem de acordo com o seu propósito. Tomé, ele precisa ver Jesus para que ele continue crendo, e a palavra de Deus diz que Jesus aparece a Tomé. Então quando Tomé vê Jesus e toca Jesus, ele diz: eu creio, tu és o meu Senhor e meu Deus. Jesus olha para ele e diz: você creu porque me viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Jesus está perto daqueles que não veem a sua mão invisível, mas conseguem enxergar que as pedras no meio do caminho não são apenas pedras. Há pedras no meio do seu caminho, mas essas pedras, elas não são apenas as pedras que você enxerga, elas são sempre o meio de Deus manifestar a sua graça poderosa. E no meio da graça de Deus revelada nas pedras mais duras e ranhosas da nossa vida, ali nós descobrimos o temor do Senhor, descobrimos que ao longo da jornada tememos os homens, tememos os médicos, tememos a economia, tememos o país, tememos as finanças, tememos tudo e todos, mas não temíamos ao Senhor. E quando descobrimos que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, no temor do Senhor perdemos todo o medo com todos os outros monstros que nos apavoram. Mas há uma outra pedra que aparece no nosso caminho, que é a pedra de tropeço. É a pedra da incredulidade. É a pedra que é construída justamente para nos fazer enxergar não aquilo que está por detrás das pedras, mas nossa própria ambição, nosso próprio desejo. O Evangelho é um convite para que nós nos arrependamos diante do Senhor, para que a gente se arrependa e a gente possa temer ao Senhor e não mais remover uma pedra que não nos foi dada como missão para tirá-la. A gente começou o nosso culto com Jó e a gente termina lembrando de Jó capítulo 42, versículos 5 e 6, quando depois de entender a mão de Deus no meio daquela pedra na sua vida, no meio de toda aquela provação, onde ele não conseguia enxergar Deus, onde ele não conseguia ver a mão de Deus na lepra, na morte dos filhos, na perda dos seus bens, em tudo aquilo, quando ele não conseguia ver nada. Mas Deus se revela, Deus aparece a ele num redemoinho, mostrando que ele não é um Deus que fica sentado num trono, deixando que o mundo se exploda, mas um Deus que desce, um Deus que vem até nós, um Deus que é de perto e não de longe. A Bíblia diz que Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Será que você vê Jesus hoje? Será que você pode ver o teu Senhor hoje? Será que você pode ver a mão invisível de Deus trabalhando em todas as coisas, até mesmo naquilo que não dá certo na sua vida? Será que você consegue ver a mão de Deus poderosa? Mas mais do que isso, será que você consegue enxergar Jesus, o Cristo ensanguentado na cruz do Calvário? A Bíblia diz que Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem.
Veja a reação de Jó: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó nos ensina que só há um caminho quando a gente descobre uma pedra no meio do caminho: o temor do Senhor e o arrependimento. Deus não rejeita um coração arrependido. Mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir ao soberbo? Você está ali, chegando perto de Deus e diz: sai daqui, sai daqui. Essa é a palavra. A palavra para resistir ao soberbo é isso: sai daqui, não me irrita. Sabe quando o animalzinho fica ali? Não me irrita, sai, larga do meu pé. Deus resiste. Não é Satanás, é Deus que não quer nada. Deus resiste ao soberbo. Mas a Bíblia diz que dá graça ao humilde. Jacó vai precisar ainda de muita humilhação, de muita resistência, para poder dobrar os joelhos e arrepender-se dos seus pecados. Mas você não precisa levar o tempo que Jacó precisou. Você pode hoje, aqui nesse lugar, dizer: Senhor, eu me arrependo do meu maior e mais terrível pecado, fazer a minha vida do meu jeito, sem ver a tua mão poderosa me salvando. A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor e arrependem-se dos seus pecados encontram salvação. Por isso eu quero convidar você a, nesse momento de oração, arrepender-se dos seus pecados e encontrar a pedra de tropeço, Jesus de Nazaré. Aquela pedra que os construtores rejeitaram, que todos aqueles que são vaidosos e orgulhosos tropeçam e caem, mas aqueles que encontram essa pedra e fazem dessa pedra o fundamento de suas vidas, constroem sobre essa pedra uma casa que pode vir a tempestade que for, essa casa não será destruída. Eu quero orar com você nessa hora.